do ofício das leituras do dia 15 de agosto de 2022, segunda-feira da 20ª semana do Tempo Comum, Assunção da Virgem Santa Maria, da Constituição Apostólica Munificentíssimos Deus, do Papa Pio XII, século XX. Santidade, esplendor e glória do corpo da Virgem Maria. Os santos padres e os grandes doutores da Igreja, nas homilias e sermões dirigidos ao povo na solenidade da Assunção da Mãe de Deus, falaram deste fato como já conhecido e aceite pelos fiéis. Expuseram-no com mais clareza e explicaram mais profundamente o sentido e importância desta festa, procurando especialmente esclarecer que o objeto da festa não era apenas a incorrupção do corpo mortal da bem-aventurada Virgem Maria, mas também o seu triunfo sobre a morte e a sua glorificação celeste à semelhança de Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Assim, São João Damasceno, que entre todos se distingue como testemunha exímia desta tradição, considerando a assunção corporal da Santa Mãe de Deus, à luz dos seus outros privilégios, exclama com vigorosa eloquência: era necessário que aquela que no parto tinha conservado ilesa a sua virgindade, conservasse também, sem nenhuma corrupção, o seu corpo depois da morte. Era necessário que aquela que trouxera no seio o Criador, feito menino, fosse habitar nos divinos tabernáculos. Era necessário que a esposa que o Pai desposara fosse morar com o esposo celeste. Era necessário que aquela que tinha visto o seu filho na cruz e recebera no coração a espada de dor de que tinha sido preservada ao dá-lo à luz, o contemplasse sentado à direita do Pai. Era necessário que a Mãe de Deus possuísse o que pertence ao Filho e que todas as criaturas a honrassem como Mãe e Serva de Deus. São Germano de Constantinopla afirmava que a incorrupção e a assunção do corpo da Virgem Mãe de Deus condiziam não só com a sua maternidade divina, mas também com a peculiar santidade desse corpo virginal. Vós, como está escrito, apareceis em beleza, e o vosso corpo virginal todo ele é santo, todo ele casto, todo ele morada de Deus, de modo que, até por este motivo, ficou isento de ser reduzido ao pó da terra. Foi, sim, transformado, enquanto era humano, para a vida excelsa da incorruptibilidade. Mas é o mesmo, vivo e gloriosíssimo, incólume e participante da vida perfeita. Outro escritor antiquíssimo,
afirma por sua vez: como Mãe gloriosíssima de Cristo, nosso Deus e Salvador, dispensador da vida e da imortalidade, é por ele vivificada, revestida de um corpo semelhante na eterna incorruptibilidade, já que ele a ressuscitou do sepulcro e a levou para si pelo modo que só ele conhece. Todos estes argumentos e considerações dos Santos Padres têm como último fundamento a Sagrada Escritura, que nos apresenta a Santa Mãe de Deus, estreitamente unida ao seu Divino Filho e sempre participante da sua sorte. Acima de tudo, deve recordar-se que, desde o século II, a Virgem Maria é apresentada pelos Santos Padres como a nova Eva, estreitamente unida ao novo Adão, embora a ele sujeita. Mãe e filho aparecem intimamente unidos na luta contra o inimigo infernal. Luta essa que, como foi pré-anunciado no proto-evangelho, havia de terminar na vitória completa sobre o pecado e a morte, que o apóstolo das gentes sempre associa nos seus escritos. Por isso, assim como a gloriosa ressurreição de Cristo foi uma parte essencial e o último troféu desta vitória, também para a Santíssima Virgem Maria, a luta comum com a de seu Filho havia de completar-se com a glorificação do corpo virginal, segundo as afirmações do apóstolo. Quando este corpo mortal se revestir da imortalidade, então se realizará a palavra da Escritura: a morte foi absorvida pela vitória. Assim, a augusta Mãe de Deus, unida de modo misterioso a Jesus Cristo desde toda a eternidade, pelo mesmo e único decreto de predestinação, imaculada desde a sua conceição, sempre virgem na sua divina maternidade, generosa companheira do divino Redentor, que triunfou plenamente sobre o pecado e suas consequências, como suprema coroa dos seus privilégios, foi por fim preservada da corrupção do sepulcro e, tendo vencido a morte como seu Filho, foi elevada em corpo e alma à glória do céu, onde resplandece como rainha à direita do seu Filho, Rei imortal dos séculos.